Você sabe qual é a diferença de CAPEX e OPEX dentro da gestão financeira da manutenção? Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, acompanhe esse vídeo que a gente vai falar mais a respeito. Dentro da gestão financeira da manutenção, nós temos 3 grandes etapas. A primeira de todas é o planejamento orçamentário, a segunda é o gerenciamento do orçamento e a terceira é os ajustes e a projeção para o próximo período. Dentro do gerenciamento do orçamento, nós temos basicamente o controle do CAPEX e do OPEX. Mas afinal de contas, o que é CAPEX e o que é OPEX? Como é que eu utilizo isso para fazer o gerenciamento do meu orçamento? Então, para a gente entender isso de forma clara, o OPEX é uma sigla que vem de Operational Expenses, ou seja, custos operacionais. Então, sempre que eu falar de OPEX, eu estarei falando de custos operacionais. Então, para que a gente entenda um pouco melhor sobre isso, é melhor que a gente entenda primeiro qual é a diferença entre custo, despesa e investimento. Custo nada mais é do que todo o capital que eu preciso para que eu consiga operacionalizar as minhas atividades, ou seja, para que eu consiga produzir tudo que está diretamente relacionado ao produto, eu posso tratar como custo. No caso da manutenção, custo seria tudo que eu preciso para de fato realizar as minhas atividades. Tudo que é necessário, que está diretamente vinculado à realização das atividades de reparo dos equipamentos. Então, custo é tudo que eu preciso para produzir meus produtos, ou seja, todo o capital que de fato é necessário para a realização das minhas atividades. Despesas são todo o capital que eu desembolso para que eu consiga gerir a empresa, mas que não estão relacionados necessariamente com a realização das atividades, ou seja, são custos administrativos. E investimento é todo o capital que eu desembolso em busca de uma melhoria, ou seja, em busca de um retorno financeiro sobre aquele valor investido. Então, sempre que eu desembolso para que eu consiga melhorar as minhas atividades e tenha um retorno maior sobre aquilo, eu posso tratar isso como investimento. Para que eu expliquei tudo isso? Para entender que o OPEX está diretamente relacionado com os custos, ou seja, o quanto custa para eu manter a minha manutenção, para eu realizar as minhas atividades, para eu realizar os reparos e manter os ativos operando. Dentro do OPEX, eu tenho algumas divisões de categorias de custos para que eu consiga compor melhor esse orçamento, para que eu consiga entender melhor como será gerenciado esses valores. Dentro do OPEX, eu tenho basicamente 2 categorias diferentes. Eu tenho os custos diretos e os custos indiretos. Custos diretos são os custos que estão diretamente relacionados com a execução das atividades de manutenção e eles podem ser controlados. Dentro dos custos diretos, eu tenho os custos fixos e os custos variáveis. Os fixos são os custos que, independente do volume de atividade que eu faça, ele sempre será o mesmo. Ou seja, a folha de pagamento, por exemplo, a equipe de manutenção. Independente do quão eficiente a equipe é e de quanto ela trabalha, dentro dos custos fixos sempre será um valor fixo aquele custo, que é o custo da folha. Já os custos variáveis são os custos que quanto mais atividades a manutenção realiza, maior será o custo, como por exemplo peças de reposição. Quanto mais atividades serão feitas, mais peças serão substituídas, ou seja, está diretamente vinculado ao volume de atividade feita. E como esse custo varia de acordo com o volume de atividade feita, ele é considerado como um custo variável, que também está dentro dos custos diretos. Já os custos indiretos são os custos que não estão relacionados diretamente com a execução das atividades de manutenção, mas que estão diretamente relacionados com o resultado dessas atividades. E caso a manutenção não seja eficiente na realização das suas atividades, eu começarei a ter custos devido a essa falta de eficiência na realização dessas atividades. Dentro dos custos indiretos, nós temos o lucro cessante, ou seja, é o dinheiro que a empresa perde por deixar de faturar devido a uma paralisação de linha de produção, por exemplo. Ou seja, a gente pode tratar esse custo como um custo de oportunidade. O que seria isso? É o custo que, se eu tivesse produzido aquele período de tempo, eu poderia faturar, mas como o equipamento não estava disponível, eu não produzi, ou seja, eu tive um lucro cessante. E esse custo está indiretamente ligado à manutenção. Dentro dos custos indiretos, eu tenho também a depreciação dos ativos, que é aquele valor que o ativo vai perdendo com o passar do tempo devido ao seu envelhecimento. Ou seja, é o quanto de valor aquele ativo perde por estar envelhecendo, por estar perdendo autonomia. E eu tenho também, dentro dos custos indiretos, os custos induzidos. O que são os custos induzidos? Custos induzidos são custos imputados obrigatoriamente para a empresa que estão diretamente relacionados também à falta de eficiência das atividades de manutenção. Por exemplo, vamos supor que eu tenha
um contrato com um fornecedor para produzir X unidades dentro de um período de tempo. Se dentro daquele período de tempo eu não conseguir produzir essas unidades, eu tenho que pagar uma multa para o meu cliente, por exemplo. Esse tipo de relação, essa multa, é um custo induzido, é um custo que foi obrigado, ele foi imputado para a empresa devido a uma falta de eficiência das atividades de manutenção, que consequentemente paralisou os equipamentos e impediu que aquele contrato fosse cumprido entre as duas partes. Então, sempre que houver custos desse tipo, onde a paralisação dos equipamentos faz com que a empresa tenha algum custo induzido dessa forma, eu posso tratar isso como um custo induzido. Ficou claro até aqui que o OPEX nada mais é do que o controle dos custos operacionais, que são divididos em custos diretos e custos indiretos. E agora o CAPEX. O que é o CAPEX? O CAPEX vem da sigla Capital Expenses, que em português seria algo como gastos de capital ou despesas de capital. Então, em linhas gerais, o CAPEX nada mais é do que o investimento que a manutenção realiza, ou seja, todo o capital que é investido para que se obtenha um retorno maior sobre a execução das atividades. O CAPEX não pode ser considerado um custo, porque se ele não for realizado, ou seja, se aquele capital não for desembolsado, isso não vai impactar nas realizações das atividades que já são feitas. Não é um dinheiro necessário para a realização das atividades. Esse é um dinheiro que é gasto para que as atividades sejam feitas de forma melhor. Ou seja, por exemplo, vamos supor que a manutenção julgue necessário capacitar a equipe. A capacitação da equipe pode ser considerada um CAPEX, porque quando a equipe é capacitada, nesse momento a equipe poderá realizar as atividades de maneira mais assertiva, mais efetiva e de forma mais rápida. Só que se o capital não fosse investido, isso não impacta necessariamente na realização das atividades. Foi um dinheiro que foi investido para a obtenção de um resultado melhor, para a obtenção de uma meta que foi planejada. Um outro exemplo para CAPEX, por exemplo, é um investimento sobre um instrumento de monitoramento para a realização de manutenção preditiva, por exemplo. A realização da preditiva vai trazer um aumento de confiabilidade dos ativos, e esse aumento de confiabilidade vai ser traduzido num melhor resultado para o setor de manutenção. Mas se esse capital não for investido, isso não vai impactar diretamente no reparo dos equipamentos, na realização das atividades. Esse foi um dinheiro investido para se fazer ainda melhor. Por isso que para ser considerado CAPEX, eu preciso ter 3 fatores importantes. É o retorno esperado, o risco mapeado e o prazo estimado. Se eu não tiver pelo menos esses 3, eu não posso considerar aquilo como CAPEX. Se você gostou desse vídeo aqui, compartilha, curte, comenta aí o que você achou, se inscreve no nosso canal para estar sempre acompanhando tudo que a gente está postando, se inscreve também nas outras redes sociais. Se você gosta de gestão financeira da manutenção, eu vou estar disponibilizando aqui um e-book gratuito para você fazer o download. O link está na descrição. O e-book se chama Gestão de Custos da Manutenção, é só a ponta do iceberg. Nesse e-book tem tudo o que você precisa saber sobre como fazer a gestão financeira da manutenção na sua empresa. Até o próximo vídeo, espero você lá.